Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com a nossa querida escola bíblica dominical. Nós estamos com alguns dias de atraso, porque estamos na semana de estudar a primeira lição da nossa revista do último trimestre, o quarto trimestre de 2021. Nós vamos nessa revista estar estudando aí a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para a igreja de Cristo. Nós vamos tirar lições e exemplos da vida de Paulo. A lição de hoje, a primeira lição, ela vai falar sobre o mundo do apóstolo Paulo, ou seja, o mundo que Paulo vivia, os dias que Paulo vivia, várias coisas a respeito do dia, ou seja, várias coisas a respeito dos dias de Paulo. É uma aula introdutória e nós vamos fazer o possível de não fazer uma aula muito extensa, até porque é uma aula para a gente estudar na classe, dentro da igreja, apresentando mapas, coisas assim que ajudam na compreensão, mas muito propício para uma sala de aula. O vídeo tem o objetivo de ajudar algumas pessoas que não podem estar indo à escola dominical, à igreja, às vezes por trabalho, por morar longe, assim, vários motivos levam alguém a não ir à escola. Então essa gravação tem esse objetivo de ajudar essas pessoas. E também alguns professores que são amigos da gente, sempre comenta e procura assistir alguns vídeos, assim como a gente também assiste. E tem alguns que já acostumaram a assistir os nossos vídeos também. É uma forma da gente compartilhar as ideias, isso é muito bom. Que Deus te abençoe grandemente. Se você está ouvindo pela primeira vez o vídeo do pastor Celso, eu te peço para compartilhar com alguém, deixar aí o seu joinha e, se possível, inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e deixe o seu like, o seu joinha. E você se inscrevendo, toda vez que a gente colocar um vídeo, o YouTube vai estar comunicando, lhe avisando, e você pode estar assistindo junto com a gente. Eu sempre digo que a gente extrai algumas lições, alguns exemplos da aula. Exemplos a seguir e exemplos de coisas a evitar. Então nós vamos estar aprendendo muito com o apóstolo Paulo, um homem que é lógico, durante o trimestre vai estar falando de Paulo. Então muita coisa a gente não vai falar hoje. Muita coisa a gente vai resumir, a gente não vai falar muita coisa a respeito, Mas Paulo é o homem, sem dúvida, a figura do Novo Testamento mais importante do Novo Testamento depois de Cristo. Observe bem, depois de Cristo, Paulo é a figura mais importante da Bíblia no Novo Testamento. Um homem que fez coisas tremendas sob a direção, a inspiração, o poder do Espírito Santo. Vamos ler alguma coisa? Eu quero ler o textual, olha que coisa interessante, o textual dessa lição. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A lição não deve ter o objetivo de excluir Paulo da comunidade judaica, como se ele fosse alguém só para pregar para gentios. Não. Ele foi escolhido especificamente para os gentios, mas também para os reis e para os filhos de Israel. Nós temos vários textos bíblicos aí, em Atos, em Romanos, Paulo pregando a judeus. Mas a sua especialidade era o mundo gentio, as nações que não faziam parte da nação de Israel. Deus falou isso aqui para quem? Para Ananias, quando ele revela a Ananias que Saulo, até então, estava aguardando por Ananias, porque o próprio Deus revelou a ele que estaria indo ali o profeta orar por ele. Então ele fala assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias relutou, Ananias temeu ir até o encontro de Saulo, porque até então ele era uma ameaça para o cristianismo que estava começando. Ele era uma ameaça para os cristãos. Então, quando Deus fala, quando Jesus revela a Ananias a respeito de Saulo, ele sente dificuldade. Mas ele diz assim, pode ir, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, ele tem essa fama, ele tem essas atitudes, mas eu estou lhe escolhendo para ser um vaso. Olha que coisa boa, irmãos. Deus escolhendo um homem que intimidava pessoas, um homem que causava medo, pânico aos cristãos.
e Deus o escolhendo para se tornar um cristão e levar o cristianismo, a palavra de Deus, às demais pessoas. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos capítulo 26, do versículo 1 ao 7. Mas nós vamos direto para a introdução do nosso comentário, que fala assim: o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Acabamos de falar. Então, a revista toda vai discorrer a respeito de Paulo, a respeito do apóstolo Paulo. A próxima lição vai falar de Saulo como o perseguidor. A terceira lição já vai falar da conversão de Saulo. Na quarta lição vai falar da sua vocação, e assim vai indo. Então a lição vai, durante esses 3 últimos meses do ano de 2021, nós vamos estar comentando a vida de Paulo. Aos irmãos da nossa congregação, nós convidamos e sugerimos que você continue sendo aluno, você que não é aluno ainda, passe a ser aluno. Nós estamos aí com uma campanha muito abençoada na nossa escola dominical, que vai iniciar nesse domingo, e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a sua vida através da escola. Se você não é aluno, comece a participar e você vai ver que vale a pena. Então, no dia 3 de outubro, nós estamos iniciando aí a nossa revista em nossa congregação, Assembleia de Deus aqui em Ponte Alta, município de Delfinópolis. Nós somos a nossa igreja, tem a nossa sede em Passos, e nós estamos aqui cooperando nesse trabalho com os irmãos, ajudando ao pastor local aqui em Ponte Alta, cooperando como professor da escola dominical, e é um prazer estar com os irmãos ali para nós comentar em detalhes a nossa aula. Aqui a gente vai extrair alguns exemplos. Vamos aí para o primeiro tópico da lição, que vai apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo. Primeira coisa é entender quem é Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, que é nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cadinus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Então tem-se uma ideia que Paulo tinha a idade aproximada da idade de Cristo, né? Segundo os relatos, Cristo nasceu no ano 4, antes da virada do século, né? Nós já entendemos que Cristo ele dividiu a história da humanidade, dividiu o calendário mundial em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Era cristã, antes da era cristã, depois da era cristã. Então, quando se fala antes da era cristã, antes do nascimento de Cristo. Então, a partir de Jesus nasceu nessa divisão de século. Ele nasceu 4 anos antes de fechar o milênio. Então, Paulo acredita que nasceu no ano 5, antes de um pouquinho, 1 ou 2 anos antes de Cristo. Então ele era mais ou menos da idade. Só que não há detalhes e essas coisas não têm assim tanta importância, né? A gente não precisa preocupar tanto com isso. Mas é bom, é algum tipo de informação que é muito importante para nós também. Mas isso não é outra coisa. Saulo nasceu em Tarso, por isso ele é chamado Saulo de Tarso. Tarso era a capital da Cilícia, que era um pequeno estado da província da Ásia Menor. Ásia Menor é aquela região que futuramente ou posteriormente Jesus envia 7 cartas através do João, lá do Apocalipse, os primeiros capítulos de Apocalipse, nós temos ali as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que era a região que hoje corresponde ao país da Turquia. Então era nessa região aí, só que estava tudo sob o domínio do Império Romano. Então era apenas uma capital de um pequeno estado, mas que estava sob o domínio romano. Vamos aí para o ponto 2 que vai esclarecer melhor. Observe aí o segundo subtópico. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre os anos 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros. Olha que coisa. Sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar.
As estradas do império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágio, enfermidade. Assim, a geografia do mundo paulino tem um papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Hoje nós encontramos algumas pessoas que têm dificuldade até de ir à igreja. Se mora uma certa distância, se uma pessoa morar a 1 quilômetro da igreja e ele não tiver um veículo, ele acha difícil ir para a igreja. E não são todos, é lógico, né? E quando se trata de evangelizar alguém, levar a mensagem em algum lugar, mais difícil ainda. Para ir a um culto ao ar livre, para ir num culto numa praça, de um bairro para outro, para ir num vilarejo, numa roça, levar o evangelho, a igreja de hoje encontra muitas dificuldades. Se a gente vê uma história como a de Paulo, nos detalhes que a gente vai ter nas próximas lições, a gente vai aprender que precisamos melhorar bastante. Paulo ele aproveitou os recursos que tinha na época. Roma foi o império, irmãos, que mais construiu estrada, que mais fez ligações de um país com o outro, porque Roma foi dominando, né? A história mostra, nós estudamos na revista passada, a história dos reis de Israel. E nós percebemos aí que houve 2 cativeiros. Houve o cativeiro assírio, levando ali as 10 tribos de Judá, aliás, de Israel. Depois teve o cativeiro babilônico, por volta do ano 605, 600, 597, antes de Cristo, né? Nessa época aconteceu ali o Império Babilônico. Babilônia, por Nabucodonosor, dominou o Império Assírio e foi expandindo, foi crescendo e invadindo mais lugares e dominando as nações. Passa-se um tempo, Nabucodonosor morre e vem aí Belsazar, seu filho, e ele é um homem que trouxe tantas coisas erradas, ele transgrediu as leis de Deus, embora não era servo de Deus, mas ele fez algumas implicações que resultou na sua morte e também a permissão de Deus para que a Grécia, por meio do império de Tiro, aliás de Ciro, né? Ciro e Dário, eles invadem a Babilônia e domina. Era o Império Medo-Persa, que era comandado pela Grécia, e aliás pela Média e Pérsia, dominaram. Passa-se então alguns anos, vem o Império Greco-Romano, que aí já entra o imperador Carlos, né? O Carlos o Grande, né? Aquele imperador que Alexandre, eu estou falando do Carlos, Alexandre o Grande, né? Há uma história interessante ligada aí. Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores mundiais, que em pouco tempo fez coisas tremendas. Mas ele também foi vencido. Foi vencido até que o império chega a Roma, e Roma domina aquela região, domina Jerusalém, domina a Síria e domina toda essa região. A Europa, parte da Ásia, e cresceu muito o Império Romano. E nos dias de Paulo, Jerusalém, Israel, estava dominado pelo Império Romano. O Império Romano estava dominando aquela região. Mas o Império Romano foi o império que mais ligou estradas, ligando um país a outro, e que ofereceu mais condição das pessoas viajarem. É lógico que as estradas da época, embora aqui está dizendo de 300 mil quilômetros de estradas, mas nem se compara com o que temos hoje. Né? 300 mil quilômetros hoje é asfalto, né? Hoje é uma facilidade tremenda. Mas, em relação ao mundo antigo, Roma fazia estradas, aqui diz que tinha 90 mil quilômetros, que era tráfego excelente. Isso tudo feito, não existia máquinas, né? Máquinas, nada disso, não existia nada do que temos hoje. É trabalho manual, mas bem feito, bem organizado. E isso deu, irmãos, à igreja, isso deu ao cristianismo uma oportunidade de expandir. Porque homens como Paulo, Barnabé e tantos outros, principalmente Paulo, estamos falando de Paulo, aproveitaram desses recursos para estender o seu trabalho e plantar igreja em regiões que antes não tinha como ir. Então Paulo aproveitou de tudo isso, desses recursos, para poder avançar e levar. Nós temos aí no livro de Atos o registro de 3 viagens
missionários de Paulo, indo de um lugar para outro, passando de uma cidade para outra. Ele teve muita dificuldade também, porque ele navegou muito por navios e ele teve naufrágios e tantas coisas acontecem. Se você ler Atos e ler também Romanos, os últimos capítulos, você vai ver Paulo falando de tudo que aconteceu com ele, no capítulo 16, principalmente, da carta aos Romanos. Olha o terceiro ponto aqui. Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Eu acabei de falar que Paulo foi chamado especificamente para pregar aos gentios, fora de Israel. Mas ele pregou também para Israel, e Jerusalém e tantos outros lugares. Paulo não ficou restrito apenas aos gentios. As oportunidades que ele teve, principalmente no início do seu ministério, ele pregou muito na região de Israel. Então Paulo, irmãos, ele é essa pessoa chamada, escolhida por Deus, exatamente para fazer isso. Olha o versículo que nós temos aqui. Olha o assunto aqui. Ó. Ele soube que o seu apostolado não se daria em Jerusalém, já que tinha ali Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João e os outros apóstolos que ainda não haviam sido espalhados pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Paulo é levado perante o rei Agripa porque ele estava pregando agora uma nova religião, vamos dizer assim. O cristianismo era uma religião nova. O cristianismo, ali existia o farisaísmo, existia os saduceus, os essênios ainda um pouco antes de Cristo e tantas outras coisas, outras religiões da época, né? Os zelotes. A gente não vai tomar tempo com isso, mas você pode pesquisar, tem muita coisa interessante. Os fariseus, eles eram zelosos pela lei e ainda criavam mais coisas além da lei de Moisés. Porém, se tornaram símbolo de hipocrisia, porque eles ensinavam muito, estudavam muito, falavam muito, pregavam muito, mas viviam pouco. E por isso, Jesus os taxou de hipócritas. Chegou a lhes chamar de sepulcro caiado. Por fora, belo, lindo. Caiado é pintado, né? Um sepulcro pintado por fora, mas por dentro, já sabe. Então ele chegou a dizer que eles eram dessa forma. Então, a partir dessa palavra, a partir desse ensino de Jesus, desse debate de Jesus com os fariseus, eles passam a se tornar símbolo de hipocrisia. Né? O farisaísmo passou a se tornar, mas eram zelosos pela lei, de uma certa forma. E Paulo era fariseu, a gente vai ver isso aqui. O pai de Paulo era fariseu, só que era judeu. E aqui ele é levado diante do rei Agripa e ele teme, né? Lógico, a situação não era fácil. Mas Deus falou com ele, olha bem que Jesus fala com ele. Levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Olha que coisa boa. Enquanto o apóstolo de Cristo, os apóstolos de Cristo, né, restringiam-se a anunciar aos judeus, Nosso Senhor convoca Paulo de maneira dramática para apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Deus chama cada pessoa para um tipo de trabalho na igreja. Deus dá dons específicos para pessoas com necessidades ou com projetos ou com ministérios específicos, de acordo com a necessidade local, de acordo com a necessidade da região. E Deus usa todo aquele que quer ser usado dentro das suas limitações e dos seus recursos. Paulo foi um homem muito preparado porque ele era um homem estudioso, ele era fariseu, ele era estudioso, né? Ele era religioso, era instruído, era um mestre. E Deus usou isso para levar Paulo diante de homens importantes como o rei Agripa, diante de Festo e tantos outros. A história lá na frente a gente vai ver muita coisa a respeito disso. E se você é uma pessoa simples, digamos assim, se considera muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples, eu não sei falar bem, eu não sei explicar muita coisa, eu não sei ler muito bem, eu não tenho teologia, eu não tenho muito conhecimento histórico, científico, secular. Mas você sabe dizer que Jesus ama alguém.
Você sabe dizer que Jesus pode mudar a vida de alguém. Você sabe levar uma palavra para alguém que está triste, abatido, amargurado, doente. Então Jesus te usa de acordo com os seus recursos para levar uma palavra que tem o mesmo poder daquela que ele usa aqueles que têm muito conhecimento, muita sabedoria, muita informação e muita formação também. Só que às vezes ele vai usar essas pessoas no meio de pessoas do mesmo nível. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se for para uma pessoa como eu pregar para um deputado, para um governador, para um presidente de república, para um filósofo, para um psicólogo, um psiquiatra, para um cientista, eu vou ter muita dificuldade, humanamente falando, devido ao pouco recurso de português que temos, devido ao nosso vocabulário ser meio pobre, a gente vai ter dificuldade. Então Deus nos usa dentro da nossa capacidade. Eu sei que Deus está falando com alguém, porque às vezes a gente pensa assim, eu queria tanto falar. Deus tem um lugar para você falar. Deus tem as pessoas certas para você falar. O que você precisa é ter vontade de falar. O que você precisa é estar disposto a deixar Deus te usar. E Ele usa cada um de nós de acordo com nossos recursos. E além do mais, Ele nos capacita sobrenaturalmente com o poder do Espírito Santo. A palavra que Ele nos dá é uma palavra poderosa, porque é a palavra de Deus, ungida, inspirada pelo Espírito Santo. Então não se preocupe com isso de eu não sei ir em tal lugar, não tenho condição para isso e para aquilo. Deus sempre terá uma oportunidade para você fazer. Paulo ele falou a pessoas muito importantes, porque ele era uma pessoa instruído nesse nível. Então Deus trabalha dessa forma. Deus tem muitas formas de trabalhar. Vamos para o segundo tópico da lição. A hora passa muito rápido, irmãos, eu quero ser breve com a aula, mas nós já temos aí 20 minutos de aula. E nós queremos ler toda a lição, embora eu já falei no início, eu te aconselho ir para a igreja, ir para a aula. Lá o tempo é melhor para a gente detalhar as coisas, fazer perguntas. Se você quiser fazer uma pergunta também aqui no site, você pode fazer. Né? Aí nos comentários você pode deixar sua pergunta, você pode ligar, a gente tem no nosso site do YouTube aí, a gente tem toda a informação. Se você quiser ligar, a gente pode te atender, será um prazer muito grande a gente conversar com você. Né? Através da palavra de Deus, a gente trocar aí informações, é muito bom isso. Então, comunique aí, se você quiser colocar um comentário, alguma coisa, faça isso, isso vai ser muito bom. Mas vá para a igreja, vá para a escola dominical nesse domingo, dia 3, e participe da aula lá, porque você vai aprender ainda muito mais. Mas vamos lá, temos mais um pouco aqui no tópico 2. Vamos falar aqui do mundo cultural dos dias de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Esse grego aqui, irmãos, a gente não vai ler. Vou ler só uma parte. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego, koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular, muito difundida na época. Existia pelo menos naqueles dias o aramaico, o hebraico que os judeus falavam. O hebraico antigo, aquele hebraico antigo dos dias de Abraão, dos dias de Jacó, de Isaac, era um hebraico original. E existia o aramaico, que era um hebraico mais popular, falado na sinagoga, dentro da Babilônia, onde eles foram levados cativo. Era um hebraico já helenizado, uma certa mistura, popularizou. Não tinha aquelas raízes, aquelas palavras mais antigas, mas a maioria dos judeus falavam as duas línguas. Falava o aramaico e falava o hebraico. Lembrando que o nosso Velho Testamento ou Antigo Testamento é escrito em hebraico, com alguns textos de Daniel e alguns outros livros em aramaico, que era a língua que se falava nos dias do cativeiro, certo? E nos dias de Jesus também. Mas ali em Jerusalém, como estava o Império Romano dominando o mundo da época, quase todo o mundo estava dominado por Roma. E aonde Roma estava, adotaram-se o grego. A língua grega foi herdada do Império Grego-Romano, foi herdada dos dias antes de Cristo ali, do último império antes de Roma, o Império de Alexandre, né? Então aquela língua da Grécia, que até hoje se fala o grego,
É a língua que se falava naqueles dias. Então, aonde você ia, em Jerusalém, na Grécia, na Cilícia, na Itália, para todo lado, se falava o grego. Era a língua mais popular. Dentro de Roma, dentro da Europa, em alguns lugares, principalmente no Império, falava-se também o latim. Mas, na verdade, o grego era a língua popular, o grego koiné. E era essa língua que se falava. Só que Paulo, ele falava o grego, mas quando ele chegou diante do rei, que ele estava sendo levado para ser preso, ele fala em hebraico, para provar que ele era judeu. Isso está mais um pouco adiante. Vamos lá. Então, lembrando, o mundo grego, o idioma que se falava era o grego. Essa era a língua que mais se falava, é a língua popular. Todos falavam, inclusive os judeus. Só que o judeu falava o grego porque era a língua popular, mas ele sabia também o hebraico e o aramaico, certo? Então vamos lá. Lembrando uma outra coisa. Falamos que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, por ser língua grega, a língua do Império, a língua popular, os judeus, como o caso os apóstolos que escreveram, como Paulo, como Lucas. Lucas não foi apóstolo. Guarde isso, viu? Lucas não foi apóstolo. Mas Marcos, João, Mateus e também Lucas escreveu em grego. Esse pessoal escreveu em grego. O Novo Testamento, todo o Novo Testamento, todos os 27 livros do Novo Testamento são escritos no grego, que era a língua popular. Se escrevia e todo mundo entendia. Então, aonde levava o evangelho, levava uma carta, todo mundo sabia, todo mundo lia. Era uma língua popular. Isso é muito bom. O mundo cultural do apóstolo é o ponto 2 do segundo tópico. O mundo cultural do apóstolo Paulo vivia da seguinte maneira. O Império Romano respeitava, olha a coisa interessante, aqui vai falar de cultura. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa. Ele não interferia na religião das pessoas, certo? Desde que, olha aí a condição, tá vendo? Desde que respeitassem os deuses do Império. Em Roma havia os cultos a entidades gregas, como, aqui tem vários deuses, irmãos, que vai falando aqui. Olha, Eleusis, Dionísios, Atis, que se integravam como divindades egípcias, como Osíris, Íris, Serapis, e tem tantos outros aqui. Então, resumindo, Roma não interferia na sua religião, desde que você respeitasse os seus deuses. De uma certa forma, você tinha que ser cristão, mas tinha que adorar o Deus deles. E tinha até culto do imperador. A igreja primitiva, a partir do primeiro século, foi um sofrimento terrível por causa disso. Um dos motivos pelos quais a igreja naqueles dias, inclusive João Batista, batizava as pessoas imediatamente após a sua conversão, era exatamente por causa disso. Porque era uma decisão definitiva. Era um rompimento com o Império Romano. Deixava-se de respeitar, de venerar esses deuses e passava a respeitar apenas Jesus como Deus. Isso era uma decisão fortíssima. Então, quando alguém tomava essa decisão, ele estava apto para o batismo. O assunto parece não ser esse, mas a gente lembra de certas coisas que é muito importante. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Aqui dá um exemplo de Paulo, que ele chega em Atenas, numa das suas viagens missionárias, está no capítulo 17 de Atos. Em Atenas, que era a capital da Grécia, aliás, é a capital da Grécia, ele encontra lá no Areópago, onde tinha muitas pessoas. A Grécia sempre foi o domínio, né, da ciência, da cultura, o domínio da psicologia, tem tantas coisas que vêm. Os grandes filósofos, a maioria deles são gregos. Então, Paulo está entre pessoas de um nível muito alto, E essas pessoas tinham, a Bíblia diz que eles se ocupavam de saber curiosidade, saber coisa, ciência, pesquisas. E eles tinham adoração a muitos deuses. E Paulo passando por ali, no Areópago, que era uma espécie de um tribunal de trocar ideias, de discutir assuntos, inclusive religiosos, né? Muitas vezes a céu aberto. E Paulo está por ali e ele vê oratórios, né? Há vários deuses desses que a gente leu aqui. E entre tantos deuses, ele percebe ali um altar escrito assim, ao Deus
desconhecido. Por que será que os gregos, os atenienses em especial, colocaram esse altar? Você já pensou nisso? Já pesquisou? Já leu sobre isso? Já ouviu alguém falar? Por que eles tinham ali um altar ao Deus desconhecido? Que Deus era esse? A preocupação deles era que existisse um Deus que eles não conheciam. E de repente esse Deus poderia resolver a vingar ou até castigá-los por não lhe adorar, por não lhe respeitar e não falar nele. Então eles tinham essa preocupação. Vai que tem um Deus que a gente nunca ouviu falar dele. E esse Deus aparece e vai ficar bravo que a gente não tem aí uma homenagem a ele, então a gente tem aí um altar ao Deus desconhecido. Essa era a preocupação deles. E quando Paulo viu aquilo, foi uma oportunidade excelente que ele aproveitou e disse assim, olha, eu vos achei bastante supersticiosos e eu vi entre os seus altares um altar ao Deus desconhecido. E eu quero falar para vocês desse Deus. O Deus desconhecido de vocês é o Deus que eu sirvo. É o Deus. E aí ele começa falando, o capítulo 17 de Atos, ele fala, é o Deus que não habita em templos, em oratórios, feito por mãos humanas, mas um Deus que de um só homem, ele fez toda a raça humana. E ele vai pregando. E isso leva Paulo a ter algumas consequências, ele passa por algumas dificuldades, mas ele pregou a palavra, ele aproveitou a oportunidade. Então qual é o conselho para nós aqui, o exemplo para nós? Aproveitar oportunidades. As religiões de hoje, a diversidade religiosa hoje, nos dá a oportunidade de pregar. Porque as pessoas têm uma visão distorcida a respeito de Deus, dizendo assim, todos os caminhos levam a Deus. Mas não levam. Não levam. Toda religião é boa. Não é. Nem toda religião é boa. Uma religião que manda alguém, por exemplo, entrar na casa do outro e matá-lo, destruir a sua família. Uma religião que leva alguém a jogar uma bomba dentro de uma rodoviária, a lançar uma bomba num prédio, a jogar um avião num prédio, para matar milhares de pessoas, porque aquelas pessoas são vistas por eles como demônios. É uma religião boa? É uma religião que leva a Deus? Não. Então, se você é acostumado a falar isso, cuidado. Toda religião é boa, nem sempre. Semana passada a gente falou aí de religião, né? O verbo latino, religare. Religar. Religar a Deus. Mas algumas não ligam a Deus. Temos que ter esse cuidado. Então, quando você vê alguém falar de uma religião diferente da que você tem, digamos, diferente do cristianismo, é uma oportunidade para a gente esclarecer. Se alguém te pergunta, por que você é crente? Por que você é evangélico? Por que você vai à igreja? Por que vocês têm culto todo dia? Essa é a oportunidade para a gente mostrar para ele o porquê nós somos cristãos e estamos seguindo a Cristo. É uma grande oportunidade, irmão. A gente não pode perder as oportunidades de falar de Jesus. Paulo não perdeu nenhuma. Vamos para o terceiro ponto, terceiro tópico. O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu em Atos 22, 3. Paulo declara em sua defesa, em Jerusalém, diante dos judeus, que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Ele disse, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para que aquela plateia, quando todos esperavam que ele falasse apenas o grego. O apóstolo tinha o sangue de pai judeu. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso. E criou-o para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Quando Paulo, ainda Saulo, vamos esclarecer esse negócio de ainda Paulo, ainda Saulo. Saulo de Tarso nunca foi transformado em Paulo. Ah, pastor, mas tem um hino da harpa? Tem. Tem um hino da harpa muito bonito, por sinal. Que Saulo foi transformado em um Paulo. É uma ideia de quem escreveu o hino lá atrás. Alguns hinos da nossa harpa têm 100 anos. Tem alguns que têm mais, tem 80 anos. Tem hinos que têm bem mais de 100 anos. As pessoas não tinham certos conhecimentos que eu e você temos hoje. Não somos melhores do que os nossos pais na fé. Melhores do que os heróis da nossa igreja. Podemos dizer heróis pelo que fizeram. Heróis da fé. Não somos melhores. É que nós temos hoje à nossa disposição muito recurso. Por exemplo, você está ouvindo coisas aqui que eu estou falando, que eu ouvi de outras pessoas, que eu pesquisei. Eu tenho aqui no meu computador e eu escuto 2, 3 professores
primeiro, para depois eu vir falar com os irmãos. Eu estudo, eu leio, eu pesquiso, para eu vir falar com os irmãos. Porque eu sempre estou colhendo informações. Isso é muito importante. A gente tem, lógico, nós temos a nossa formação cristã, temos o nosso ministério há muitos anos, pela graça de Deus. Mas a gente precisa pesquisar. A gente precisa saber o que estamos falando. Então, irmãos, nós estamos falando coisa aqui hoje que crente de 100 anos atrás nunca ouviu. Nunca ouviu. Então, Paulo, observe isso, Saulo não foi transformado em Paulo. Não. Saulo era o nome hebraico ou judeu. Saulo é uma espécie de Saul, que se escreve no hebraico, Shaul. Então, Saulo era judeu. Então, seu nome era Saulo. Por que então Paulo? Porque ele passa a ser o apóstolo dos gentios, vai pregar no Império Romano, em todas as regiões onde ele chegava, era o Império Romano. E todos falavam a língua grega. Como ele era um cidadão romano e falava a língua grega, então ele usa o nome grego, que é o seu nome grego era Paulo. Saulo se transliterava no grego para Paulo. Então ele passa a usar o nome Paulo. E aí ele é conhecido mais como apóstolo Paulo do que como Saulo. Então a gente sempre tem assim uma ideia, uma ficção de que Saulo era o homem não convertido e Paulo o homem convertido. Não, é o mesmo, só que ele passou a ser conhecido como Paulo. Ele era conhecido como Saulo, Saulo de Tarso, até a sua conversão. A partir daí ele é chamado de irmão Paulo, porque ele está falando em língua grega. Certo, irmãos? Então, vamos esquecer esse negócio de Saulo foi transformado em um Paulo, porque isso não é bíblico, é simplesmente o Paulo adotando o seu nome como judeu. Aqui ele fala em língua hebraica para que eles entendessem que ele era realmente um judeu e estava defendendo a religião que ele agora havia adotado, porque antes ele era um fariseu no meio do judaísmo e corria atrás dos cristãos. A partir da sua conversão, ele passa a pregar o cristianismo. Então ele passa a ser visto pela maioria como um traidor da fé judaica, como um traidor da fé farisaica. E aí ele tem que explicar, e para isso ele usa o hebraico, ele fala em hebraico para que eles entendam que ele realmente era judeu. E ele conta a sua origem, a sua conversão, e ele se defende dessa forma. Paulo foi criado dentro da fé judaica, acabamos de falar, é o ponto 2. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que também o circuncidaram ao 8º dia. E ele fala isso aos Filipenses capítulo 3. Uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo Paulo se declarou da tribo de Benjamim. Eles, para confirmar quem era quem, eles tinham de falar, eu sou filho do fulano, fulano filho do ciclano, e muitas vezes usava uma genealogia. Falava do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do tetravô, e assim ia voltando até saber a linhagem. Eu sou da tribo de Benjamim. Interessante isso, né? Muito interessante. Então ele era também religioso, extremamente zeloso. Quando Paulo perseguia os cristãos, ele estava zelando da sua religião. Ele achava que estava fazendo certo, porque não conhecia Jesus. Ele conhecia a religião judaica, ele conhecia o farisaísmo, mas ele não conhecia Jesus. Assim tem hoje muitas pessoas. Às vezes persegue alguém porque só conhece a religião, não conhece Jesus. Quem conhece Jesus não persegue pessoas, muito menos cristãos. É Deus falando, certamente. Se você passa por isso, fique tranquilo, Jesus está na sua defesa. Ponto 3 para nós terminar. O mundo, o palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico, né? O mundo missionário do apóstolo de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor o convocou, Paulo chamou pelas características de que precisava disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acácia e Ásia. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios